Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos agora no vídeo 4 e vamos tratar do assunto potenciação em C. Então, nós vimos no vídeo 3 o set locale, ou set locale, para escrever no idioma português, e agora nós vamos trabalhar como fazer cálculos com potenciação, que também dá para fazer a raiz quadrada ou raiz cúbica, a raiz enésima de um número através da potenciação. Então, vamos ver como isso é feito. Esse curso, na verdade, este vídeo, pode ser usado, então, como eu já falei, tanto para os alunos de linguagem de programação, ciência de dados, BI, ou estrutura de dados. Bom, na unidade de aprendizagem 1, nós vamos trabalhar com os operadores aritméticos em C e potenciação em C. Este é o tema do vídeo 4. Nós temos aqui os 3 graus de dificuldade, que vocês já conhecem, e os operadores aritméticos em C. Nós temos o sinal de mais, né, para uma soma inteira ou de ponto flutuante. E o sinal de menos para subtração ou troca de sinal também de uma variável. Você pode colocar o menos x, isso fica trocando sinal. Tem também o asterisco, que é para multiplicação. Você sabe que em algumas linguagens é usado, ou no Excel, né, é usado o chapeuzinho, né, para multiplicação, o acento circunflexo. Mas aqui, em linguagem C, é usado o asterisco para multiplicação. A divisão inteira, ou de ponto flutuante, entre dois números de ponto flutuante, é essa barra. E o porcentagem é o resto da divisão. Por exemplo, 9 dividido por 4 dá 2 e sobra 1. Então, se você for fazer 9 porcentagem 2, vai dar o valor 1, que é o resto da divisão de 9 por 2. O mais é um incremento, o menos é um incremento. Então, isso vale tanto para ponto flutuante quanto para número inteiro. É importante salientar que mais significa que você está adicionando um número inteiro, 1, a um outro número inteiro, que pode começar do zero, por exemplo, i igual a zero, depois pula para i igual a 1. Nós chamamos isso de contador. O exercício 1 é um exercício que eu já fiz em vários desses em sala, né? Então, você tem que escrever a parte de cima da fração entre parênteses. Tá? Então, entre parênteses, você vai escrever tudo isso. E a parte de baixo também, você vai escrever entre parênteses. Então, obviamente, vai ter entre parênteses, barra, entre dois parênteses. E lá dentro, você pode ter novos parênteses que você tem que abrir e fechar, que é, por exemplo, para escrever esse 1 sobre 2, tá? Você tem que abrir e fechar parênteses. Outra coisa que é importante dizer, que para escrever 1 dividido por 2, você tem que fazer 1.0 dividido por 2 ou 1 dividido por 2.0. Tanto faz, tá? Mas de alguma maneira você tem que dizer que você está trabalhando com ponto flutuante. Obviamente, para esse 1 da esquerda, que está à esquerda do sinal de menos, você não precisa escrever 1.0, você pode deixar 1. A resposta deve conter apenas um algarismo depois da vírgula. Então, se isso, por exemplo, der menos 0,5, né, significa que você tem que escrever 0.5, ou seja, ter apenas um, não 0.50000, que também é correto, mas significa que você tem que pôr um número 1, né, ponto 1f, depois do porcentagem. Bom, aqui está a resolução desse exercício, eu já fiz várias vezes ele em sala, mas o jeito de escrever 1 menos meio dividido por 1 menos 1 menos sobre 1 menos meio, o jeito correto de escrever é assim, tá? Então, o valor dx é, como eu escrevi set locale, e escrevi lá no cabeçalho include locale.h, significa que eu não vou ter problema nenhum com esse chapéu, né? E a resposta pode ser obtida pelo programa, ou seja, você não precisa calcular isso na mão. O próprio programa, se você digitou direitinho, com todos esses abre e fecha parênteses aí, do jeito que está aí, você vai ter a resposta correta. E a resposta correta é menos 0,5. Tá? Como eu pedi para fazer com apenas um algarismo depois da vírgula, ele escreveu menos 0,5. Se eu pedisse para escrever com 2 algarismos depois da vírgula, ele ia escrever menos 0,50. E assim sucessivamente. Bom, obviamente eu tenho agora um aumento no nível de dificuldade do exercício, por isso que eu escrevi exercício proposto 1 na cor laranja, né? A bolinha na cor laranja significa que esse é um exercício mais elaborado, mas não é de dificuldade extrema, né? Você tem que testar, fazer isso, treinar. Então, eu não vou fazer esse exercício, eu apenas coloquei que a resposta é menos 3, e o teu objetivo é entrar no CodeBlocks, começar a trabalhar, digitar esses números e obter a resposta menos 3.
com apenas um algarismos depois da vírgula. Então, seria menos 3,0. Ok? Então, menos 3,0 seria a resposta, ou menos 3. Então, a forma de apresentar seria essa, com apenas um algarismo depois da vírgula. Mas você já sabe que o resultado, de antemão, você já sabe que o resultado é menos 3. Bom, pessoal, nós temos então esse exercício proposto 2, com um nível de dificuldade intermediário. Então, tem toda essa expressão. E o que é feita uma observação importante, que a resposta deve conter 3 algarismos depois da vírgula. Tá? Então, qual seria a resposta para esse exercício todo? 6,367, com 3 algarismos depois da vírgula. Obviamente, o resultado seria diferente se fosse com 4, com 5 algarismos depois da vírgula, mas eu estou pedindo para que você escreva o programa que ele dê a resposta desse jeito, tá certo? Então, vou pedir para você também treinar e tentar fazer, tá certo? Então, você tem aí vídeos anteriores, tem exercício parecido com esse. Então, mãos à obra, certo? Vamos lá. Agora vamos entrar no assunto potenciação. Todos nós sabemos que 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Esse 3 é porque eu multiplico 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, não é 2 vezes 3, mas sim 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, como calcular isso em linguagem C? 2 elevado à terceira. Essa é uma pergunta bastante interessante. Como calcular 2 elevado a 3 em C? A potência em inglês, potência, que é o que a gente está fazendo, se escreve através da palavra power. Então, power quer dizer potência. Logo, em uma leve abreviação, né, tirando o ER do final, a gente pode dizer que potência é abreviada por POW, POW. Então, POW é potência de 2,3. O que é 2,3? 2 e 3 seriam o que, respectivamente? 2 é a base e 3 é a potência, né? Então, nós temos que esse 2 e 3 correspondem, respectivamente, à base e à potência. Vê que interessante? A potenciação em C. Como que eu faço, por exemplo, uma taxa de juros de 1,0014 em 36 meses, né? Então, esse é um problema, é um pedaço da fórmula do montante, né? Montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. Esse 1 mais i elevado a n é esse número aí. Pode ser isso. Que aí você teria que multiplicar pelo capital que você depositou lá, 10 mil reais, etc. Então, 10 mil reais vezes 1,0014 elevado a 36 vai te dar o montante, ou seja, capital mais juros. Mas como que eu calculo 1,0014 elevado a 36? Em C, através do POW, né? POW, que vem de power. Então, na linguagem C, nós substituímos, obviamente, esse 1,001436, ele vai ser substituído a vírgula por um ponto. A gente já sabe disso. O americano trabalha com 1,0014 e não 1,0014, que nem o brasileiro. Então, nós vamos escrever o POW, abre parênteses, 1,0014,36. O resultado disso é um número flutuante, né? É um float. Então, nós temos aqui a base e a potência. A base é 1,0014 e a potência é 36. E a resposta que você tem que encontrar é 1,051655. Certo? Em geral, em matemática financeira, nós trabalhamos com 6 algarismos depois da vírgula. Tá certo? 6 algarismos depois da vírgula. Então, o resultado é este. Está aqui no Code Blocks, feito pelo teu professor, como calcular 1,0014 elevado a 36. Então, tem todos os passos. Como está aí o set locale, você pode escrever o valor de y é, eu posso chamar de x, de y, de qualquer letra, né? Então, eu estou dizendo que esse y é do tipo float, portanto, eu vou escrever o valor de y é, dois pontos, ponto e vírgula, aliás, porcentagem, 0,6f. Então, aqui, exatamente nesse local, é onde será o programa vai colocar o resultado dessa conta, tá certo? Então, o valor de y é tanto, certo? Então, é ali, nessa região, aqui acima dessa curvinha vermelha, é onde o programa vai
jogar o resultado da conta 1.0014 elevado a 36. Então, nós estamos calculando a potenciação, né, de um número float elevado a um número int. O resultado que nós encontramos é 1.051655. Então, esse é o resultado do problema. O exercício 2, escreva um programa em C que calcule o valor de x do tipo float e divisão de frações envolvendo potenciação. Então, você pode olhar na parte de baixo que esse 1/5 está elevado ao quadrado, tá certo? Então, não é simplesmente fazer cálculos sem potenciação. Então, ele mistura esse exercício, divisão de frações com potenciação. E aqui está o resultado do programa, tá certo? Então, eu chamei o x, a variável de x, e disse que ela é do tipo float. E aí eu escrevi, né, num abre e fecha parênteses, o 5 menos 1/5. Obviamente que 1/5, 1 dividido por 5, ali do lado direito em cima, ele tem que ter também parênteses e ser escrito ou 1.0 dividido por 5 ou 1 dividido por 5.0, tanto faz, tá? E aí fica o 25, aí você põe o pol, 1/5 está ao quadrado, como a gente vê, então é 1 dividido por 5,2. Então a técnica de se fazer é essa, eu estou fazendo com 3 algarismos depois da vírgula o resultado float. Vamos ver qual é a resposta? Bom, pessoal, então a resposta é um número float, né? 0,192. Então o resultado desta conta aí, que também pode ser feito no Excel ou na mão, né, com o uso do MMC, ou você pode pedir para a linguagem C calcular. O resultado é 0,192 com 3 números, com 3 algarismos depois da vírgula. Aqui está um exercício proposto, bastante simples, que nada mais é do que uma reprodução do que a gente já viu. Eu vou deixar para vocês fazerem, qualquer dúvida é só me consultar. Nos encontramos então no vídeo 5, está finalizado o vídeo 4, com esse tema maravilhoso da potenciação. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!